Meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do nosso Senhor. No vídeo de hoje falaremos sobre o significado do pão e da água na Bíblia Sagrada. Aguardo vocês logo após a vinheta. Por que Jesus disse que Ele é o pão e a água da vida? Qual a diferença entre os dois? Elas têm algo em comum? Primeiramente, vamos ver na Bíblia o que Jesus nos disse a seu respeito. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João capítulo 6, versículo 51. Quando falamos de pão, estamos falando de um alimento. Logo, ele está relacionado com o nosso corpo físico. O pão, ele é rico em carboidratos, portanto, significa que é uma ótima fonte de energia para realizar nossas tarefas diárias. Na passagem de João, capítulo 6, versículo 51, Jesus ensina acerca do pão da vida. O contexto da história nos mostra que a multidão estava à procura dele porque realizara a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. As pessoas tinham comido fartamente do pão dado por Jesus e esperavam receber novamente. A carência material era grande. Muitas famílias viviam com recursos escassos. Mas, muito mais que alimentar os corpos, Jesus veio trazer o alimento para a alma humana. Isso significa que ele é imprescindível para todos aqueles que desejam ter vida eterna e comunhão com Deus. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Na época de Jesus, o pão era um dos elementos fundamentais da alimentação de muitas famílias. E ainda hoje, o pão é essencial para muitas pessoas. Assim, como as pessoas dependiam do pão para se alimentarem e viverem, Jesus estava dizendo que quem acreditasse nos seus ensinamentos estaria comendo um pão que lhes daria vida abundante. Necessitamos do alimento físico para a nutrição dos nossos corpos, mas nunca podemos esquecer do pão da vida, que é Jesus Cristo, e que é o único caminho para termos acesso a Deus. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Agora, irmãos, veremos o que Jesus disse sobre ele ser a fonte de água viva. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João, capítulo 4, versículos de 13 a 14. Isso significa, irmãos, que ele é a única fonte de vida, sustento e conforto para todos que o procuram. Assim, como a água é essencial para a nossa sobrevivência, Jesus é essencial para a nossa vida. Somente Ele pode nos satisfazer completamente. Os rios de água viva simbolizam a graça e as bênçãos espirituais abundantes que Deus derrama sobre os crentes. Isso significa que quem crê em Jesus, colocando sua fé nele para a salvação, receberá muita graça e dons do Espírito Santo de Deus. Essas bênçãos serão tão grandes que transbordarão para abençoar outras pessoas.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João, capítulo 7, versículo 38. Jesus é como uma fonte que nunca para de jorrar dentro daqueles que creem, e essa água pode saciar qualquer pessoa que esteja com sede. Deus abriu as comportas celestiais para nos dar vida através de Cristo, que morreu e ressuscitou. Agora podemos ter acesso a essa água que nos dá vida para sempre. Então, irmãos, qual a diferença entre os dois conceitos? A Bíblia nos diz que Jesus é a palavra de Deus e que a palavra se fez carne e viveu entre nós, correto? Jesus nos disse que ele é o pão da vida. Logo, concluímos que Jesus quis nos dizer que ele é o nosso alimento espiritual. Ele é o Verbo, portanto, a própria palavra de Deus. Quando lemos as Escrituras, estamos nos alimentando espiritualmente e, com isso, nos fortalecendo para as batalhas do dia a dia. A água é algo ainda mais importante. Segundo estudos, conseguiríamos sobreviver até 50 dias sem comer, mas não conseguiríamos ficar 4 dias sem água. Claro que isso depende de indivíduo para indivíduo, mas aqui é uma estimativa, ok? Jesus disse que quem beber da água que ele der, jamais terá sede. Não há coisas materiais que possam satisfazer uma necessidade espiritual. Nossa sede por felicidade, amor, nosso desejo por Deus. A água e o refrigério que ela traz é uma figura apropriada para o significado de salvação. A água representa as verdades sobre Deus e o seu reino, as doutrinas do Evangelho, purificação. A água nos limpa das nossas impurezas, como o sangue de Cristo nos purifica dos nossos pecados. E para responder nossa pergunta do início do vídeo, esses dois conceitos têm algo em comum? Sim, é claro que sim. Como eu disse antes, os estudos indicam que poderíamos sobreviver 50 dias sem comer e 4 dias sem água. Mas qual a conclusão podemos tirar desses dois dados científicos? A resposta é óbvia. Se ficarmos sem comer e beber, morreremos. Mesmo que estejamos bebendo da fonte da água vida, se não comermos o pão, nós morreremos. Lembrem-se, a fé sem obras é morta. Ou seja, ambos, a água que representa a fé e o pão, que é a nossa fonte de energia para pregar o Evangelho, são importantíssimos para a nossa vida. Portanto, devemos alimentar nosso espírito com a palavra de Deus, nos fortalecer para as batalhas e devemos beber da água da vida que Jesus nos oferece, de forma que possamos nos purificar dos nossos pecados e que a graça venha transbordar para todos que estejam ao nosso redor. Devemos ter Jesus por inteiro em nossas vidas. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar este vídeo para que a palavra de Deus chegue a todos. E sintam-se à vontade para deixar o seu comentário. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, pessoal. Bye!